Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, semana com jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo aqui falando de Vasco e Corinthians. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Atlético Paranaense. Já o Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Bahia. O Vasco está na 16ª colocação, já o Corinthians está na 14ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. O Vasco chega para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota. Já o Corinthians tenta manter um tabu. O Corinthians não perde do Vasco desde 2010. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Vasco vir para essa partida com alguns desfalques e pelo Corinthians precisar dar uma resposta ao seu torcedor após a goleada de 5-1 sofrida para o Bahia, vou num empate para esse jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Santos e Fluminense. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Botafogo. Já o Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Coritiba. O Santos está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Fluminense está na 7ª colocação. Como o Fluminense ganhou a Libertadores, o Fluminense não tem mais nenhuma pretensão nesse Campeonato Brasileiro, está só na preparação para o Mundial de Clubes. O Santos chega para essa partida 7 jogos sem saber como a derrota. Já o Fluminense chega para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota. O Fluminense que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Fluminense não ganha do Santos na Vila Belmiro desde 2014. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Fluminense não tem mais nenhuma pretensão no Campeonato Brasileiro e pelo Santos precisar desses 3 pontos para sair do sufoco, eu vou numa vitória do Santos para esse jogo, eu vou de 2-1 Santos. Agora vamos falar de Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o América Mineiro. Já o Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Grêmio. O Flamengo está na 2ª colocação, tenta uma vitória para assumir a liderança. Já o Atlético Mineiro está na 4ª colocação, tenta uma vitória ainda para ter chances matemáticas de título. O Flamengo chega para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota. Já o Atlético Mineiro chega para essa partida 7 jogos sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Os dois times vêm embalados nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mas eu vou apostar no fator Maracanã para esse jogo, eu vou de 2-1 Flamengo. Agora vamos falar de Bahia e São Paulo. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Corinthians, como já mencionado. Já o São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Cuiabá. O Bahia está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o São Paulo está na 10ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O São Paulo que tenta sua primeira vitória como visitante nesse Campeonato Brasileiro, chega para essa partida 3 jogos sem saber como a vitória. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Bahia vem empolgado após uma goleada de 5-1 contra o Corinthians em Itaquera, mas é um time que não costuma manter uma regularidade. E pega um São Paulo que é um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro. Vou num empate para esse jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Cuiabá Internacional. O Cuiabá no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o São Paulo, como já mencionado. Já o Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Bragantino. O Cuiabá está na 9ª colocação. Já o Internacional está na 11ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para subir posições. O Cuiabá chega para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Internacional voltou a vencer na última rodada. Vai ter os retornos do Alan Patrick e do Arangues. Mas eu acredito que o Cuiabá esteja um pouquinho mais confiável para vencer esse jogo do que o Inter. Eu vou de 2-1 Cuiabá. Agora vamos falar de Palmeiras e América Mineiro. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Fortaleza. Já o América Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Flamengo. O Palmeiras está na 1ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter na liderança. Já o América Mineiro está na 28ª colocação do Campeonato Brasileiro, já está rebaixado. O América Mineiro joga esses últimos jogos só para cumprir tabela. O América Mineiro tenta sua primeira vitória como visitante nesse Campeonato Brasileiro, chega para essa partida 15 jogos sem saber como a vitória. Já o Palmeiras tenta manter um tabu. O Palmeiras nunca perdeu do América Mineiro jogando no Allianz Parque. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Lembrando que o Palmeiras e o Flamengo estão empatados em número de pontos, mas o Palmeiras está na liderança pelo saldo de gols. Pelo América Mineiro já está rebaixado. Ser o pior time do campeonato, ser o pior visitante, esse é um jogo perfeito para o Palmeiras aumentar o seu saldo de gols dentro do Allianz Parque. Eu vou de 3-0 Palmeiras. Agora vamos falar de Coritiba e Botafogo. O Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Fluminense. Já o Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Santos. O Coritiba está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro,
O Coritiba já está rebaixado, joga os últimos jogos só para cumprir tabela. Já o Botafogo está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para assumir a liderança. O Botafogo chega para essa partida 8 jogos sem saber como a vitória. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo que eu defino da seguinte forma: se o Botafogo quiser ganhar uma sobrevida nessas duas últimas rodadas e se manter vivo ainda na briga pelo título, o Botafogo tem o dever moral de ganhar do Coritiba já rebaixado dentro do Couto Pereira. Dito isso, eu vou de 2-0 Botafogo. Agora vamos falar de Grêmio e Goiás. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Mineiro, como já mencionado. Já o Goiás no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Cruzeiro. O Grêmio está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória ainda para se manter vivo na briga pelo título. Já o Goiás está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Em caso de uma derrota ou um empate, o Goiás já está matematicamente rebaixado. O Goiás chega para essa partida 23 derrotas consecutivas. Já o Grêmio tenta manter um tabu. O Grêmio nunca perdeu do Goiás jogando na arena do Grêmio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Lembrando, 2 times já foram rebaixados matematicamente. Resta 2 vagas. Depois desse jogo vai restar só uma vaga. Eu vou de 3-1 Grêmio. Agora vamos falar de Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Goiás, como já mencionado. Já o Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Vasco, como já mencionado. O Cruzeiro está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Atlético Paranaense está na 8ª colocação. O Atlético Paranaense tenta uma vitória ainda para manter vivo sua chance de vaga na Libertadores. O Atlético Paranaense chega para essa partida 6 jogos sem saber como a vitória. Já o Cruzeiro chega para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Cruzeiro ter um mau rendimento como mandante nesse Campeonato Brasileiro e pelo Atlético Paranaense vir numa queda de rendimento e ver a vaga na Libertadores ficando cada vez mais distante, eu vou no empate para esse jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Bragantino e Fortaleza. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Inter. Já o Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Palmeiras. O Bragantino está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória ainda para ter chances matemáticas de brigar pelo título. Já o Fortaleza está na 12ª colocação. Tenta uma vitória para subir posições. O Bragantino chega para essa partida 4 jogos sem saber como a vitória. Já o Fortaleza chega para essa partida 10 jogos sem saber como a vitória. O Fortaleza que tenta quebrar um tabu. O Fortaleza não ganha do Bragantino jogando em Bragança Paulista desde 2008. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. 2 times que vêm numa queda de rendimento nesses últimos jogos da temporada, é verdade. Mas pelo Bragantino estar ainda vivo na briga pelo título e jogar em casa, acredito que o Bragantino tem a maior responsabilidade de vencer esse jogo do que o Fortaleza. Eu vou de 3-2 Bragantino. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites para que você deixe os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradeço a quem você está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais para mim e ajuda a gente a crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada!